Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui comigo. Chegamos à aula de número 13. O servo ordena a pregação do Evangelho. Essa é a nossa última aula. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Semana que vem começamos a nossa nova revista da Betel, segundo trimestre de 2023. Eu aguardo você aqui para a gente continuar o nosso estudo, tudo bem? Lembre-se, esta aula, para que você consiga desfrutá-lo o melhor possível, você precisa observar aquilo que está aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição existem 3 coisas para te ajudar a organizar os seus estudos. Primeiro, você vai encontrar um cronograma da aula. Esta aula de hoje, essa aula de número 13, a última aula, ela está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão desta aula, eu quero apresentar para vocês algumas questões literárias em Marcos 16, questões literárias importantes. Na segunda sessão, eu desejo então explicar a vocês Marcos capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 8, e na terceira e última sessão, fazer aí algumas aplicações ao texto bíblico. Mas além do cronograma da aula, aqui na descrição do vídeo você encontra também uma aula-atividade para verificação do seu aprendizado. Não deixe de fazer, é muito importante você avaliar aquilo que você aprendeu e, se precisar, assista essa aula novamente. Caso deseje fazer um comentário ou uma dúvida, nós temos tanto um fórum de dúvidas aqui embaixo, como você pode também deixar o seu comentário no vídeo. E a terceira coisa que você encontra na descrição do vídeo é este fórum para você clicar e deixar a sua participação. Eu terei muito prazer de responder a sua questão, tudo bem? Vamos começar então com a primeira sessão desta aula, onde eu desejo apresentar a vocês algumas questões relacionadas à literatura do capítulo 16, questões literárias de Marcos capítulo 16. Nós chegamos no último capítulo. O Evangelho segundo Marcos tem 16 capítulos. Em Marcos, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 8, o que nós teremos será a apresentação que Marcos vai fazer sobre a ressurreição de Jesus dos mortos. E aí terminamos o Evangelho de Marcos. Mas talvez você pergunte, professor, terminamos? Não, Marcos vai até o versículo 20, o capítulo 16. Acho que eu estava um pouco equivocado. E o versículo 9 ao versículo 20... eles estão aqui na minha Bíblia, na tradução em português. Todos os estudiosos reconhecem que esses últimos versículos, versículo 9 até o versículo 20, não foram escritos por Marcos. Por exemplo, Justino Mártir sugere que o versículo 9 até o versículo 20 foram escritos no início do 2º século. Então veja, o versículo 9 a 20 não é uma obra que faz parte do Evangelho, é uma produção posterior, feita, como Justino Mártir acredita, no início do 2º século, e foi adicionado ao Evangelho por Erasmo no século XVI. Então, no século XVI, quando ele vai fazer a tradução daquilo que nós conhecemos como textos receptos, que é a tradução grega da Bíblia, a união dos textos gregos ali, da Bíblia Sagrada, ele então acrescenta esses versículos que não faziam parte dos manuscritos mais antigos. Então os manuscritos mais antigos não têm esses versículos, porque
reconhecidamente, até por uma questão de palavras, né? As palavras que aparecem aqui são palavras que Marcos não utilizou durante todo o livro. Há muitos aspectos aqui que são importantes e eu não pretendo entrar a fundo neles, porque senão a aula vai ficar muito longa, mas depois você pode fazer uma pesquisa e descobrir o que são esses textos recéptos de Erasmo e por que há essa inclusão de Erasmo dos versículos 9 a 20 que não foram escritos por Marcos. Por esse motivo, pelo motivo de Marcos não ter escrito os versículos 9 a 20, a última parte do capítulo é reconhecidamente tido como o versículo 1 a 8, termina no versículo 8. E a minha aula também vai se focar só naquilo que Marcos escreveu, naquilo que nós temos certeza que foi Marcos que escreveu. Essa adição posterior, que não é considerada por Marcos, eu não pretendo explanar a vocês, para a gente focalizar no texto marcano, o texto escrito por Marcos, tudo bem? Mas antes de ir à segunda sessão, você já sabe então essa questão de literatura, que é uma questão importante e é um consenso acadêmico. Antes de ir aos versículos que foi Marcos quem escreveu, eu desejo apresentar a você a maneira como estes versículos estão divididos. São 8 versículos que estão divididos em três formas. Primeiro, versículo 1 a 4, Marcos vai falar sobre a vinda das mulheres ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Segundo, versículos 5 a 7, vai haver uma mensagem de um anjo sobre a ressurreição de Jesus, confirmando que ele não está ali. E terceiro, há um silêncio das mulheres devido ao medo que elas sentem em relação a todos os acontecimentos que se dão no final do livro. No final desta aula, eu desejo retomar uma questão importante sobre o versículo 8 e a maneira abrupta como termina a história. Mas é importante você saber isso e por que eu estou apenas explicando a vocês o versículo 1 ao 8 e não do versículo 9 ao 20, como está no texto de referência. Então, já que não é considerado um texto produzido por Marcos, eu quero manter a minha atenção nos textos que foram escritos por Marcos e considerar aqui o ponto-chave final de Marcos, daquilo que nós sabemos que foi Marcos quem escreveu. Para começar, então, nós vamos à segunda sessão, onde eu desejo explicar a vocês este último texto de Marcos, versículo 1 até o versículo de número 8. Vamos começar com o versículo 1. Leia comigo, por favor. Ao entardecer do dia seguinte, terminando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Essa cena começa no sábado à noite. Veja, o sábado para o judeu, ele ficava livre para fazer as suas atividades normais depois das 18 horas. As lojas que fecharam durante o dia se abriam às 18 por causa do sábado. Então, 18 horas já é noite. As pessoas podem retomar as suas atividades normais e a cena é sábado à noite. O capítulo anterior terminou com a cena na sexta-feira à noite. O capítulo 16 começa com a cena no sábado à noite. Então, passou todo o dia de sábado, que começou na sexta à noite, termina aqui no sábado às 18 horas. E agora que as lojas estão abertas, essas mulheres saem para comprar temperos, ou como foi traduzido aí para você, para comprar algumas especiarias, para dessas especiarias poderem então ungir o corpo de Jesus. Esse uso de especiarias para unção, ele não era para embalsamar o corpo e preservar o corpo como era feito no Egito, que às vezes a gente já assistiu um documentário, ouviu alguma coisa sobre isso sendo feito para preservação do corpo e para embalsamar o corpo, mas o propósito de época para isso não era com este motivo. Eles compravam essas especiarias, ou como eu disse a vocês, esses temperos, exatamente para ajudar a aliviar o mau cheiro do corpo que entrava em decomposição. Agora preste atenção neste detalhe. Se elas estão comprando temperos para colocar sobre o corpo de Jesus, porque o corpo entrava em decomposição e fedia bastante, nós estamos descobrindo que elas não esperavam encontrar Jesus ressuscitado dos mortos.
Elas estão comprando temperos exatamente porque elas esperam encontrar o corpo de Jesus naquela tumba. Elas estão preocupadas com o corpo morto, não com Cristo ressuscitado. E este é um elemento importante na história, por causa da maneira como as coisas vão continuar acontecendo aqui. Elas estão indo preparar o corpo morto. O que elas esperavam encontrar naquela sepultura era um corpo de Jesus que morreu na sexta-feira por volta das 3 horas da tarde. É isso que elas esperavam encontrar. E elas pretendiam terminar o processo de preparação do corpo. Eu expliquei para vocês na aula 12 que eles tiveram aí um pouco mais de 2 horas para lidar com todos os processos de preparação e sepultamento, né? Então foi pouco tempo. Na sábado à noite, elas saem para comprar alguns temperos e concluir então a preparação do corpo para dar um sepultamento tradicional judaico, como eu expliquei na última aula, aula de número 12. Então é isso que está acontecendo no sábado à noite. Próxima cena que nós vamos ver já é domingo de manhã. Versículo de número 2. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Se a cena anterior aconteceu no sábado à noite, depois das 18 horas, essa nova cena está acontecendo no domingo de manhã. Para ser mais específico, Marcos diz que era bem cedo. Ou seja, elas saíram ainda com o sol raiando, né? Então o sol está nascendo, elas já saíram bem cedo para ir até a sepultura de Jesus. E naquele primeiro dia da semana, porque no calendário judaico o último dia é o sábado, o primeiro dia da semana era o domingo. Então no primeiro dia da semana elas acordam bem cedo e estão indo em direção a onde Jesus está enterrado para seguir então com a tradição judaica de preparação do corpo. Mas durante esse percurso elas começam a se perguntar, chegando lá, quem é que vai abrir para a gente a sepultura? Quem é que vai rolar aquela pedra pesada? Esse comentário delas ganha uma proporção muito específica por Marcos, porque apesar de aqui na nova versão transformadora está traduzido apenas como pedra, o termo utilizado por Marcos aqui indica uma pedra muito grande. Então a gente viu pela imagem da aula passada que de fato era uma pedra grande que exigia uma certa força física. Exatamente por causa disso elas estão preocupadas. Quando nós chegarmos lá, quem vai rolar pedra para a gente terminar de preparar o corpo? Versículo de número 4, a história se segue. Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Como diz aquele trocadilho moderno, né? Algo de errado não estava certo. Deveria ter uma grande pedra naquele lugar, no lugar específico que fechava a entrada da sepultura. Mas aquela pedra foi removida, ela foi movida em direção de maneira que o túmulo está aberto. Mas por que a pedra foi removida? Por que o túmulo está aberto? No próximo versículo, elas vão descobrir o motivo. Isso é importante de perceber. A pedra não foi removida para que Jesus saísse. Muito pelo contrário. A pedra foi removida exatamente para que elas pudessem acessar o túmulo e descobrir que Cristo não estava ali. Cristo não precisava remover aquelas pedras para sair daquele túmulo. E nós sabemos disso pelas narrativas dos próximos evangelistas, onde ele aparece repentinamente em lugares agora que está ressuscitado. Cristo não precisava tirar aquela pedra para sair do sepulcro, mas as mulheres precisavam que a pedra fosse tirada para que elas entrassem ali. E a pedra é retirada e elas entram. E quando entram, veja comigo o versículo 5. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito e ficaram assustadas. Em algumas literaturas antigas, essa expressão aí, jovem, como a que aparece aqui em Marcos, essa expressão grega, ela é utilizada para descrever anjos, ou para ser mais específico, esses mensageiros de Deus. Então, em algumas literaturas, inclusive aqui em Marcos,
essa palavra jovem é usada para descrever anjos que nós conhecemos como mensageiros do Senhor. E veja, a descrição que Marcos faz aqui deste jovem indica que ele também reconhece que este aqui era um anjo. Marcos diz primeiro que ele está com um manto branco. Segundo, ele está sentado do lado direito. Ele está falando como um mensageiro e anuncia a mensagem que o mensageiro sempre diz. A mensagem que um anjo sempre diz quando vê um ser humano, que nós vamos ver no próximo versículo. Todas essas descrições são descrições bíblicas para pessoas que encontraram um anjo. Então, de fato, ela está diante de um anjo e o Marcos reconhece isso. Ao verem um anjo, como é que elas ficam? Assustadas. Apesar da tradução ter colocado apenas a palavra assustada, existem 3 palavras aqui que Marcos vai combinar para descrever a reação dessas mulheres. As expressões gregas utilizadas por Marcos são: elas sentem espanto, elas sentem admiração e elas sentem medo. E veja, esses sentimentos não são sinônimos. Esses sentimentos são utilizados exatamente para enfatizar esse aspecto dessa experiência de quem está diante de Deus. Então, quem está diante de Deus se sente assim: espanto, admiração e medo. Mas além disso, também serve para descrever a reação dessas mulheres que não sabem quem rolou a pedra e também não sabem onde está o corpo de Jesus. Por isso, a palavra do anjo para elas é: não tenha medo, que é no próximo versículo. Eu leio apenas a primeira parte, daqui a pouco eu leio a segunda. Versículo 6, mas ele disse: não tenha medo. Na Bíblia Sagrada, geralmente, essa é a primeira fala do anjo quando ele se encontra com uma pessoa que se encontra assim. Quando ele está diante de alguém que fica com espanto, com admiração e com medo, nessas visões teofânicas, né, que é um termo teológico aqui, nessas visões teofânicas, geralmente é isso que o anjo diz à pessoa: não tenha medo. E é exatamente isso que o anjo diz a elas: não tenha medo. Então o mensageiro está dizendo para elas: não tenha medo. Todos esses elementos dão para a gente prova suficiente que Marcos compreendia que este era um anjo. Agora veja comigo o versículo 6, a continuidade. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde havia colocado o seu corpo. Junto com aquela palavra de segurança: não tenha medo, o anjo revela que sabe o motivo delas estarem ali. Ele diz: vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. E complementa: ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas depois de dizer que ele sabe porque elas estão ali e que o que elas estão procurando elas não vão encontrar porque Jesus ressuscitou, o anjo então dá a elas uma prova de que de fato ele ressuscitou. Ele diz: vejam, este é o lugar onde havia colocado o seu corpo. Então aquela pedra onde deitaram o morto está vazia, o corpo não está ali. Aquele mensageiro angelical está na tumba de Jesus, onde o corpo tinha sido depositado. A pedra foi enrolada para que elas entrassem dentro do túmulo e percebessem, com o anúncio do anjo, que o corpo não estava ali porque ele foi ressuscitado. O mensageiro do Senhor comunica a elas: ele foi ressuscitado. O que fazer com todas essas informações? Veja que o anjo diz a elas o que fazer então. Versículo 7. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Interessante isso, porque depois de tranquilizar as mulheres sobre a ressurreição, o anjo diz para elas que elas devem comunicar uma mensagem aos discípulos. Mas depois de dizer que elas devem comunicar a mensagem aos discípulos, o anjo vai especificar, dizendo: avise também a Pedro. E isso aqui em Marcos tem um propósito muito específico, porque lá no capítulo 14, versículo 30, Marcos narrou as 3 vezes em que Jesus negou a Jesus. Então isso explica essa menção a Pedro. Por isso que o anjo diz: lembre aos discípulos e a Pedro. Lembrar o quê? Da promessa
promessa que Jesus havia feito a eles, que os encontraria na Galileia. No capítulo 14 foi feita essa promessa. Então, assim como ele prometeu encontrar vocês na Galileia, ele saiu daqui e já foi para lá. Quando vocês chegarem na Galileia, vocês o encontrarão ali, assim como ele prometeu. Ao ouvir esta mensagem, nós precisamos pegar um ponto essencial do que está sendo dito pelo anjo para aqueles primeiros leitores, que os discípulos compreenderam aquela mensagem muito bem. Eu coloco então o comentário do Stan, onde ele argumenta isso para a gente. A mensagem angélica serve como uma palavra de consolo e garantia de que os discípulos de Pedro encontrarão perdão, que os discípulos e Pedro encontrarão perdão e restauração quando encontrarem Jesus na Galileia. Jesus previu as falhas de seus discípulos e de Pedro, mas também sabia que suas falhas não eram imperdoáveis. Na Galileia, eles não apenas experimentariam o perdão de Cristo ressurreto, mas também seu chamado para serem apóstolos restaurados. Que coisa maravilhosa isso, porque os primeiros leitores compreenderam isso muito bem. Eles compreenderam que o Cristo que disse que morreria e ressuscitaria, de fato morreu e ressuscitou. E agora, ele prevendo a falha dos seus discípulos, como ele anunciou, duas vezes aqui destacado, capítulo 3 e no capítulo 14, assim como ele anunciou a falha desses discípulos, ele agora está chamando esses discípulos para poder dar a eles o perdão que eles precisavam. E mais, restaurar o que ele havia chamado eles para serem apóstolos de Jesus, testemunhas de Jesus. Então este é um anúncio que enche o coração dos leitores de esperança, porque mostra como Cristo não desiste daqueles seus discípulos que haviam fracassado terrivelmente no seu testemunho. Seguindo, essa ênfase então, ela é importante para nós, porque cria naquelas pessoas que leram o Evangelho uma clara antecipação sobre como foi o encontro entre Jesus e os seus discípulos. E aí no último versículo, Marcos termina narrando as mulheres ouvindo a ordem e obedecendo esta ordem. Veja comigo aí, versículo de número 8. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Elas reagem ao que o anjo falou, as mulheres saem dali trêmulas e desnorteadas. Não fica claro para a gente se essa reação delas aqui deve ser interpretada com um sentido de reverência, ou então se essa reação delas é interpretada de forma negativa como um susto ou um terror que elas sentiram. Isso não fica claro para nós. Mas mesmo assim, elas obedecem ao que o anjo diz a elas e, ao invés de irem a Jerusalém, contar sobre aquilo que acabou de acontecer, aquilo que elas viram e ouviram, Marcos faz questão de enfatizar que elas não contaram nada daquilo para ninguém. Elas precisaram encontrar os discípulos e dizer para esses discípulos que Jesus aguardava eles na Galileia. Terminamos então o Evangelho de Marcos, versículo 8, e aqui começam as discussões sobre o que Marcos pretendia com este fim. Versículo 8 é o último versículo que nós temos do texto que Marcos escreveu. E sobre as discussões, eu queria fazer duas considerações que geralmente as pessoas começam a discutir sobre a maneira como o livro termina. O primeiro posicionamento de algumas pessoas é dizer que de fato Marcos pretendia terminar o seu texto assim mesmo. O versículo 8 é de fato o último versículo. Marcos não queria narrar o momento em que os discípulos se encontraram com Jesus. Ele nunca pretendeu e terminou assim porque ele achou que é assim que tinha que terminar. Já uma segunda compreensão pensa que Marcos pretendia escrever um final apropriado, mas não escreveu porque não conseguiu fazer, ou então porque esse final apropriado se perdeu, né? Ele escreveu e muito provavelmente o texto se perdeu aí, quando foi feito a cópia. Nós não temos como concluir essa questão, se Marcos pretendia ou não, se foi feito ou não,
Mas o que nós temos do Evangelho de Marcos termina aqui no versículo de número 8, e eu quero terminar também no versículo de número 8. Partindo então para a terceira sessão desta aula, fazendo algumas aplicações a tudo isso que nós vimos nesta aula. Primeira aplicação que eu faço: este é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Porque o ponto principal de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao 8, não é sobre as mulheres no túmulo, não é sobre o encontro de Jesus com seus discípulos, mas sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus que ressuscitou. E às vezes, lendo apenas o versículo 8, a gente cria uma noção errada sobre o que é o Evangelho de Marcos. Pode ser que, depois de descobrir que termina no versículo 8, a gente comece a discutir as questões, perdeu ou não perdeu esse texto e tal, e a gente acaba esquecendo qual era o propósito de Marcos ter escrito este Evangelho. O propósito de Marcos ter escrito este Evangelho é dizer quem é este Jesus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Quer você goste do final da história ou não, este é o ponto-chave de Marcos. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E não há anticlima aqui. Há um final que é apropriado. É isso que ele pretendia dizer. Quem é Jesus? O Filho de Deus, ungido de Deus, que morreu pelo resgate de muitos e que cumpriu seu propósito e ressuscitou. Quer você goste do final ou não, é este que tem que ser o nosso foco. E quando nós lemos o Evangelho de Marcos, é aqui que deve estar centrada a nossa atenção. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse não é o Evangelho sobre o encontro de Jesus com as mulheres no túmulo, ou com o encontro de Jesus com seus discípulos na Galileia. É sobre quem é Jesus Cristo. Quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é este que faz as coisas que só Deus faz? Quem é este que ressuscita dos mortos? E o mensageiro divino está dizendo que este é Jesus e que os discípulos vão encontrá-lo na Galileia. Aqui tem que estar nosso foco, e aí nós compreenderemos de forma mais apropriada que aqui já está bom para nós. O que Marcos já escreveu já é suficiente para revelar para nós quem é Jesus Cristo. Segunda aplicação que eu faço: Jesus que foi crucificado, ressuscitou dos mortos, ele não está na tumba. Como aqueles discípulos teriam certeza que Jesus havia ressuscitado? O anjo disse: Jesus fez uma promessa para vocês, e vocês têm como ter certeza que ele ressuscitou. Professor, que promessa é essa que Jesus fez? Capítulo 14, versículo 27 e 28, veja a promessa que Jesus faz aos seus discípulos. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Jesus prometeu a eles: quando eu for julgado e pendurado no madeiro, vocês todos vão me abandonar. Mas depois que eu ressuscitar dos mortos, eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. Então eu vou à frente esperando vocês lá. Eu espero vocês na Galileia. Como que os discípulos podem ter certeza que Jesus ressuscitou? Indo à Galileia, encontrar com Jesus. Encontrando-se com Jesus na Galileia, eles vão ter a certeza de que, de fato, ele ressuscitou. E nós? Como nós podemos ter certeza que Jesus ressuscitou? E aqui eu faço, então, a minha terceira aplicação. O Espírito Santo é quem dá testemunho sobre o Cristo ressurreto. Como que nós, que vivemos alguns 1000 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, vamos ter certezas de que, de fato, Cristo ressuscitou? É o Espírito Santo quem testemunha sobre este fato para nós. Professor, como é que isso acontece? Deixa eu te dar um exemplo bíblico na história de Lídia. Atos capítulo 16. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido,
de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada, quer dizer que ela se arrependeu de seus pecados, junto com sua família, e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Você consegue perceber como o que a Bíblia está dizendo é muito claro? É o Espírito Santo quem testifica em nós sobre a obra de Cristo. É o Espírito Santo quem dá testemunho disso. Por isso que aquelas palavras de Paulo à igreja de Corinto são tão essenciais para nós. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. É o Espírito quem testemunha dessas verdades. Então nós sabemos que de fato Cristo ressuscitou dos mortos por causa do testemunho do Espírito. Nós usamos o Evangelho como fundamento de nossa fé porque acreditamos no que Marcos escreveu, mas quem abre o nosso entendimento para tais verdades é o Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo, você fica discutindo se isso é verdade ou não, se de fato aconteceu ou não. A não ser que haja uma ação do Espírito sobre sua vida, você nunca conseguirá perceber se de fato Cristo ressuscitou dos mortos. Por isso que a obra do Espírito é o primeiro contato que toda pessoa tem com o Evangelho. Porque quando o Evangelho está sendo anunciado, como aqui em Atos, o Espírito abre o nosso entendimento. E Deus confirma essas verdades espirituais. E por isso que nós acreditamos que Cristo ressuscitou. E nós não precisamos de argumentos históricos, da crítica textual, de nada disso. Se nós usarmos só o argumento do Espírito, para nós já é suficiente, porque ele testifica. Este Jesus que morreu naquela cruz era ungido de Deus. E morreu para o resgate de muitos, incluindo você. E por isso ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quarta e última aplicação. Você também pode se encontrar com Jesus e se tornar uma testemunha dele. Isso que estou dizendo não é para algumas pessoas. Não foi para um grupo seleto de pessoas que se encontram num dia específico, enclausurados num lugar, parecendo uma seita, onde para entrar tem senha e tem horário agendado e só entra pessoas específicas. Isso é seita. O Evangelho está disponível a todos aqueles que creem na obra de Jesus, que ouvem a pregação do Evangelho, que tem o próprio Deus testemunhando essas verdades em seu coração. E você pode se encontrar com Jesus. Você pode se tornar uma testemunha dele. Quando o Espírito Santo de Deus testemunhar da verdade do Evangelho que foi anunciado a você, você vai dizer: eu creio que de fato Jesus ressuscitou. Porque o Espírito tem testificado dessas verdades a mim. Porque hoje eu tenho comunhão com Deus. Eu faço parte do corpo de Cristo, a igreja. E todas estas bênçãos que nos foram dadas e hoje estou assentado nos lugares espirituais com Cristo são provas suficientes. E eu testemunho daquilo que tenho visto e ouvido sobre Cristo Jesus. Visto em minha vida e ouvido no Evangelho. Visto na maneira como Cristo tem feito a sua obra em mim e neste Evangelho que nos revela quem é Cristo Jesus. O convite para ser uma testemunha de Jesus está feito a você. E durante todo este trimestre esteve aqui comigo estudando esta lição. A minha oração ao Senhor é que todo este conteúdo seja útil à sua fé, edificante a você, e que você tenha plena consciência sobre quem é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Semana que vem eu espero você para o início da nossa nova lição. Se Deus quiser, estaremos aqui reunidos. Até lá então.